Eu não tenho trauma nenhum. Trauma? Isso é coisa de quem passou por grandes tragédias. Graças a Deus, nunca passei por nada traumático. Minha infância foi normal, não tenho do que reclamar. Soa familiar? Quantas vezes você já disse frases como essas, ou pensou exatamente nessa perspectiva? Quando você ouve a palavra trauma, o que vem à sua mente? Talvez você pense em grandes catástrofes, abusos, violência, acidentes graves, perdas violentas. Sim, tudo isso pode e geralmente geram traumas profundos. Mas o trauma é mais amplo. Trauma não é apenas o que aconteceu, mas o impacto emocional que algo teve em você. Vou te dar um exemplo simples. Uma criança que foi ridicularizada na escola por gaguejar pode carregar por anos uma dificuldade enorme de se expressar. Um adulto que cresceu ouvindo que não era bom o suficiente pode, sem perceber, sabotar suas próprias conquistas. Então, deixa eu te perguntar: o que ficou guardado dentro de você que você acha pequeno demais para ser chamado de trauma? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas extremamente necessário: trauma. Muitos traumas são invisíveis, porque fomos ensinadas a minimizar. Ah, mas isso é besteira. Tem gente passando por coisa pior. Na minha época, era assim mesmo. Mas o seu sistema emocional não entende de comparações. Ele registra o que foi vivido como dor, rejeição, abandono, humilhação. Me diga com sinceridade, quantas vezes você percebe que está repetindo padrões de medo, insegurança, autossabotagem e não consegue explicar o porquê? Pois é. Ignorar um trauma não faz com que ele deixe de existir. Pelo contrário, o que não é acolhido é repetido. Muitas vezes, essas pequenas grandes dores, que a gente nem sempre reconhece como trauma, ficam armazenadas como um tipo de programação silenciosa dentro de nós. É como se o cérebro dissesse: isso foi doloroso, vamos evitar que aconteça de novo. E aí, sem perceber, a gente passa a viver em modo de defesa constante. Nas escolhas, onde você evita oportunidades porque tem medo de fracassar, medo de não ser boa o suficiente, medo de ser exposta. Quantas vezes você já se viu dizendo: isso não é para mim, mas no fundo era o medo falando. A sua defesa pode estar nos relacionamentos. Você pode se fechar, não confiar ou se tornar extremamente dependente emocionalmente, com medo de ser abandonada. Muitas relações começam a ser guiadas mais pelo medo de perder do que pelo prazer de estar junto. A sua defesa também pode estar na autoestima. A sua autoimagem pode ficar completamente moldada pelo que disseram ou fizeram com você no passado. Uma crítica lá atrás, uma rejeição, e você passa a acreditar que não merece ser amada, reconhecida ou valorizada. A sua defesa pode estar também nas emoções. Sem perceber, você vive em tensão, ansiedade constante, insegurança, sensação de não dar conta, e muitas vezes você nem consegue ligar os pontos de onde isso começou. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. O carro anda, mas está sempre gastando mais energia do que deveria. E chega uma hora que o motor cansa. Agora eu te pergunto, será que você não está, sem perceber, vivendo com esse freio de mão puxado? Quanta energia emocional está sendo drenada todos os dias para tentar controlar dores que você
nunca foi ensinada a curar. Você já se deu conta de quantas escolhas importantes da sua vida podem ter sido guiadas não pelo que você queria, mas pelo que você tentava evitar sentir de novo? E sabe, já que estamos falando de traumas invisíveis, deixa eu abrir algo da minha própria história com vocês, porque eu sei, na pele, o que é carregar essas pequenas grandes dores. Na minha infância, eu vivi na época de escola várias brincadeiras e comentários que deixaram marcas em mim. Eu era muito magrinha, bem magra mesmo, e a farda era uma blusa sem manga e uma bermuda. As minhas pernas eram muito finas, meu corpo reto, o cabelo bem curtinho. E aí, alguns coleguinhas faziam piadas como: "Está ventando demais, cuidado para não voar." E me chamavam de Vuvuane, como se o vento pudesse me levar. Outros brincavam: "Você é menina ou menino? Olha ali, a Olivia Palito." Nas chamadas de classe, meu nome sempre era o último por causa da ordem alfabética. Eu odiava esse momento, porque sempre que eu respondia presente, eu estava exposta e falavam baixinho: "Olivia Palito, presente." A professora, na época, nem dava importância, só dizia: "Ordem na classe, silêncio." E ficava por isso mesmo. Saí dessa escola e fui para outra. Lembro da sensação boa de ir para uma escola onde poderia viver em paz, sem ninguém mais me expondo daquela forma. Um novo ambiente, novas pessoas, uma nova vida. Mas os sentimentos que já tinham se instalado, eu levei comigo. E foi aí que veio a puberdade, aquela fase onde o corpo começa a se transformar, onde a gente quer pertencer, quer se sentir bonita, aceita. Eu me sentia o oposto, exposta. Só que eu passei a viver a mesma situação. Não era o bullying direto de antes, nem era agressivo. Eram os olhares, as risadinhas de canto de boca, os comentários que pareciam inofensivos, ditos quase como piada, mas que machucavam profundamente. Coisas como: "Essa calça não está folgada demais, não? Parece que vai cair." "Cuidado quando for correr, Vivi, tenho medo de tu cair que se quebrar toda, nem tem carne para amortecer a queda." "Come mais para engordar um pouquinho." Aos poucos, tudo isso foi criando dentro de mim uma sensação de exposição, inadequação, de não ser suficiente, de ser diferente demais. Foi nessa fase que eu comecei a tentar compensar o que eu sentia. Cheguei a usar 2 calças leggings por baixo da calça jeans para tentar dar volume nas pernas e no quadril. Por fora parecia ótimo, me elogiavam, dizia que estava engordando, mas por dentro eu me sentia uma fraude. Era como se eu estivesse encenando um papel, tentando construir a aparência de uma aceitação que eu na verdade não sentia. E esse é o ponto. O trauma nem sempre é aquele grande evento doloroso. Muitas vezes ele nasce dessas repetições silenciosas, que vão minando nossa autoconfiança e moldando sem perceber a forma como a gente passa a existir no mundo. Cheguei até a faculdade me sentindo assim. Por fora, quem me olhava via uma jovem estudiosa, esforçada, sorridente, mas por dentro eu ainda carregava aquela sensação constante de inadequação, de não ser suficiente. E aí vem um ponto importante. Como isso tudo começou a refletir em outras áreas da minha vida. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar, de dar minha opinião em sala de aula, de apresentar um trabalho, de falar em público. Sempre que eu precisava me expor de alguma forma, aquele velho desconforto voltava. Será que vão me olhar daquele jeito de novo? Será que vão me julgar? Vão achar que eu estou falando besteira?
Será que eu estou parecendo ridícula e não estou percebendo? E isso não era só em grandes situações. Até mesmo em conversas menores, em reuniões de grupo, em interações sociais, eu sentia um receio lá no fundo, o medo daquela mesma exposição desconfortável da infância e da adolescência. O que eu não percebia na época, e só fui entender depois, já dentro da minha própria jornada emocional e profissional, é que o trauma cria essa lente interna. Mesmo quando o ambiente muda, mesmo quando as pessoas ao redor são outras, a dor antiga continua comandando as nossas reações. Eu saí da escola, mudei de ambiente, cresci, mas ainda reagia como aquela menina que morria de vergonha de levantar a mão na chamada e ouvir no fundo da sala: Olivia Palito, presente. Foi preciso um longo processo de autoconhecimento, de trabalho terapêutico, de coragem emocional para encarar essas memórias. E principalmente para validar que sim, aquilo tudo foi doloroso. Não precisava ser grave o suficiente para merecer acolhimento. Não precisava ser comparável a histórias piores para ser legítimo. E foi nesse olhar honesto para essas dores invisíveis que eu comecei de verdade a construir minha força, minha segurança, minha capacidade de estar aqui hoje, falando com vocês abertamente sobre esse tema. Hoje eu sei que essa dor não desapareceu como se nunca tivesse existido, mas ela deixou de me paralisar, deixou de ser dona da minha história. E hoje eu vivo de um jeito muito diferente com o meu corpo. Eu não vou dizer aqui que é um conto de fadas, que eu acordo todos os dias absolutamente plena, até porque eu acho que isso não existe, amando cada centímetro de mim, porque não é assim. O amor próprio que eu construí não é um estado fixo, é uma escolha diária, é uma prática constante de respeito, de cuidado, de olhar com carinho para quem eu sou, por dentro e por fora. Eu aprendi a acolher o corpo que eu tenho hoje, com sua história, com suas cicatrizes, com as mudanças naturais do tempo. Aprendi a honrar esse corpo que já carregou tanta insegurança, mas que hoje me sustenta, me permite trabalhar, cuidar da minha família, fazer o que amo. E sim, eu quero ser muito honesta com vocês aqui. Ainda existem momentos em que a insegurança aparece, especialmente em situações de exposição, seja gravando um vídeo, entrando em uma palestra, sendo observado em algum lugar. Mas hoje, quando esses pensamentos tentam voltar, eu os reconheço como antigos. Eu sei de onde vêm, eu sei o nome deles. E ao invés de permitir que me paralisem, eu os encaro. Eu olho para aquela menina de antes e digo para ela e para mim: está tudo bem. Hoje eu não preciso mais me esconder. Eu posso ser quem eu sou, mesmo com o olhar dos outros, mesmo com os julgamentos que existam, e principalmente com o amor que eu tenho aprendido a dar para mim mesma todos os dias. E aqui eu preciso também reconhecer algo que fez e faz muita diferença nessa caminhada: o apoio e a segurança que eu encontrei na minha relação atual, que tem 24 anos, inclusive hoje, 16 de junho. Estamos completando 24 anos de relacionamento, de uma caminhada lado a lado. Ter ao meu lado esse parceiro que sempre me enxergou com amor, com respeito, com admiração sincera, me deu espaço para crescer ainda mais segura de quem eu sou. Porque sim, as relações podem ser espaço de cura, mas nem sempre foi assim. Em outras relações que eu tive antes, eu carregava ainda essas inseguranças de forma muito presente. Ficantes, namoradinhos de pouco tempo. E por vezes, essas relações, mesmo sem intenção em algumas vezes, reforçavam minhas dúvidas sobre mim mesma. Me comparava, me questionava, buscava uma validação constante,
como se precisasse o tempo todo provar que era boa o suficiente para ser amada, desejada, valorizada. Hoje eu vejo o quanto isso não tinha a ver com quem estava comigo, mas com a lente de dor que eu carregava e com as histórias internas que ainda não tinham sido curadas. É por isso que eu sempre digo: a cura é nossa responsabilidade. Mas o amor que recebemos, o amor saudável, pode ser um terreno fértil para esse processo florescer. Essa é a verdadeira transformação. Não apagar o que foi, mas caminhar com a história que eu vivi, com a força que ela me deu e com o amor que hoje eu escolho cultivar, de mim para mim e nas relações que construo. E posso dizer hoje: me amo e gosto de me amar. E isso me dá um orgulho danado dessa minha trajetória. Então, vamos juntas dar um primeiro passo? Porque talvez, ouvindo a minha história, você esteja aí pensando: mas a minha história é diferente. Eu não passei por isso. E eu quero te dizer: não importa o formato exato da tua dor. Talvez o que te machucou tenha sido um comentário lá na infância, uma rejeição, uma crítica, uma comparação, um abandono emocional, uma cobrança excessiva. Não precisa ter sido algo grande, escandaloso ou visível aos olhos de todo mundo para ter deixado marcas profundas em você. Assim como foi comigo, muitas vezes esses traumas invisíveis vão se acumulando em camadas, ocupando um espaço interno que nem sempre a gente percebe, e o efeito aparece lá na frente, na dificuldade de se posicionar, no medo de ser julgada, na sensação de não ser suficiente, na comparação constante, na necessidade de aprovação, ou até na dificuldade de receber amor, mesmo quando ele está ali. Por isso, eu compartilho minha história aqui, porque eu quero que você saiba que existe um caminho possível de cura, de reconstrução, de fortalecimento emocional. Que é possível sim olhar com honestidade para essas feridas, validar o que você sentiu e aprender a caminhar com a sua história, sem que ela te defina, sem que ela te paralise. E eu quero te conduzir nessa jornada. Nos próximos minutos, eu quero te trazer ferramentas práticas para que você comece hoje mesmo a identificar essas camadas e dar os primeiros passos nesse processo de cura emocional. Porque superar o trauma não é esquecer, é reorganizar o espaço interno para que ele não ocupe mais o lugar de protagonista da sua vida. Vamos? Quero caminhar com você a algumas reflexões que podem ser um começo de conscientização. Mas antes de tudo, eu preciso fazer um aviso importante. Cuidado com o tamanho da sua dor. Se você percebe que carrega feridas profundas como abusos, violências, perdas graves, traumas complexos, não tente mexer nisso sozinha. A autoexploração em traumas muito sensíveis pode gerar mais sofrimento e desorganização emocional. Para esses casos, o acompanhamento profissional é fundamental. O que vamos fazer aqui são pequenas práticas de observação e acolhimento, seguras para serem feitas nesse contexto geral. São movimentos suaves, não invasivos, para ajudar você a tomar consciência das pequenas dores do cotidiano emocional. Primeiro, você precisa validar, reconhecer que o que você sente merece ser olhado. Muitas vezes a gente aprendeu a minimizar o que sente. Ah, nem foi tão sério assim. Já passou. Tem gente que sofreu muito mais. Mas o primeiro passo é validar o que você sente hoje. Então, nesse momento eu te convido, feche os olhos por alguns segundos e apenas diga internamente: o que eu sinto importa. Mesmo que eu não entenda tudo agora, é legítimo e merece cuidado.
Não é preciso buscar detalhes do passado. Apenas reconheça o que sente no presente. Em segundo lugar, observe. Onde isso aparece hoje? Sem precisar buscar o passado nem abrir memórias antigas, vamos apenas observar o reflexo atual. Em que momentos da sua vida hoje você sente insegurança? Quando você sente vergonha? Em quais situações se sente com medo de ser julgada? Esse olhar já é um começo de mapeamento seguro, pois está focado no presente. Em terceiro lugar, nomeie as suas emoções com gentileza. Aqui não vamos aprofundar memórias, apenas nomear o que está presente agora. Pergunte a si mesma: hoje, o que eu mais sinto quando penso nessas situações? Insegurança, ansiedade, vergonha, medo de rejeição? Nomear traz clareza, mas sem precisar reviver o passado. Em quarto lugar, acolha. Quando surgirem essas emoções, pratique o acolhimento com frases simples como: eu reconheço essa sensação, eu posso sentir isso e ainda assim estou segura hoje. Eu estou em um caminho de cuidado e respeito comigo mesma. Essa é uma forma gentil de começar a construir novas respostas internas sem reativar memórias traumáticas. Importante. Se ao longo desse processo você perceber emoções muito intensas, pensamentos difíceis ou se vierem memórias que te desestabilizem, significa que chegou o momento de ter um suporte profissional, um espaço seguro de terapia, onde você possa cuidar dessas feridas com acompanhamento. A cura emocional não é um caminho solitário, é um processo que exige suporte, segurança e profissionais capacitados ao seu lado. A minha intenção aqui é trazer luz para algo que muitas vezes passa invisível dentro de nós, mas com total responsabilidade. Não é porque você ouve um episódio sobre cura que precisa sair fazendo tudo sozinha. Existe o seu tempo, o seu limite e o seu cuidado. Então, se cuida, se respeita e saiba que sempre é possível buscar ajuda. Se hoje, ouvindo esse episódio, alguma memória veio à tona, acolha, respire, você não está sozinha. E se sentir que é hora de dar passos mais profundos, busque ajuda. Esse é o meu trabalho e eu estou aqui para te apoiar também nessa jornada. Lembre-se, ignorar não é resolver. E você merece se libertar de tudo que ainda te prende. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem pode se beneficiar. Toda segunda-feira no seu play favorito e no meu canal do YouTube podcast Dominando as Suas Emoções. E deixa eu fazer um pedido especial aqui. Me segue por lá para ajudar esse canal do YouTube a crescer. Obrigada por estar aqui e fazer parte desse processo. E se quiser, me conta lá no Instagram, no meu perfil Vivi Bantim, como foi para você esse episódio. Nos encontramos no próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertidamente. Até lá!